E para você que está acompanhando o Jornal Metropolitano, vamos trazer aqui, eu junto à minha produção, mais uma novidade para você. Esses assuntos que estão repercutindo na mídia sempre, traremos a presença aqui de algum especialista para conversar conosco, para explicar a você, nosso telespectador, como funciona mais ou menos. E hoje, é claro, recebemos a presença ilustre da psicóloga Marisa Ebren. Seja bem-vinda, Marisa. Boa tarde ao Jornal Metropolitano. Obrigada pelo convite mais uma vez, né? E que bom retornar a casa. É verdade. Tá? E olha, É um prazer muito grande estar com vocês de novo. Igualmente, igualmente. E muito se sabe, vamos já começar o nosso quadro aqui apimentando com um clima, com um assunto, né, de relevância e que Sim. nos últimos dias realmente veio à tona com esse caso da jovem aqui no Rio de Janeiro, que muito está se falando na grande mídia, Sim. da situação do estupro coletivo, enfim. Uhum. Esse tipo de caso repercutiu muito na mídia e na sociedade como um todo, né? Muita gente reclamando, protestando muito, principalmente as mulheres, em relação a essa situação do excesso de violência à mulher, que não é muito divulgada na mídia. Agora sim, as próprias mulheres não podemos dizer, não denunciam, né? Por vergonha, muitas vezes. Muitas vezes por vergonha. E agora, nesse caso mesmo dessa jovem, não ia ser divulgado. Ela não iria denunciar, como ela mesmo disse. E a gente queria entender um pouco disso, olha só, uma coisa curiosa que aconteceu nas redes sociais, todo mundo que acessa, você que também acompanha o Jornal Metropolitano. Muita gente culpando a própria vítima. E aí é a famosa cultura do estupro, aquela questão de você banalizar esse tipo de crime, um crime hediondo, e também você botar a culpa na vítima. Eu queria que você desse um pouco do seu parecer. Isso é uma coisa histórica, uma coisa cultural. Onde que se aprende esse tipo de posicionamento de uma parcela da sociedade? O que acontece é o seguinte, a gente começa com tudo em casa, né? Por causa da educação, da criação e muito do que a gente vê dentro de casa também. Por quê? A gente é criança, o resultado nosso, o espelho nosso é do que a gente vê dentro de casa. É bom dizer que a grama do outro é verdinha, é mais bonita do que a nossa. Só que a gente não entra na casa do outro para ver como é que é, quais os problemas e o que o outro vivencia, né? A gente não sabe qual é a base, estrutura daquela família, né? Como ela é criada, como ela é orientada, né? O que ela vê dentro de casa com os pais. E o mundo não está fácil, está violento. Então a gente tem que olhar e tomar cuidado com a nossa própria defesa, né? Com a nossa própria proteção, para a gente não instigar o outro. E realmente o pessoal tem medo e vergonha, porque quando acontece, é como se fosse um nojo, né? Do próprio corpo. O que fazer, né, para tentar se atentar aos pais, por exemplo, que estão em casa hoje? Pode ter uma jovem dentro de casa, um familiar, que não mude de postura. Isso pode ter alguma relação? Na realidade... O que acontece, né, na verdade, assim, os primeiros sintomas de uma pessoa que sofre? Na realidade, o que acontece? Ela vai se fechar, vai se isolar, né? Ela vai estar mais quieta, está assustada, né? Então, ela está traumatizada, né? Então, o ideal seria conversar com os pais, né? Dividir isso com alguém, com quem ela confie. Aí, se existe um elo de amizade, que é o ideal, entre os pais e esse jovem, né, essa pessoa, é mais fácil dela se abrir e dela dividir para tomar as devidas providências. E esse tipo de trauma pode causar danos à saúde, né, psicológica da paciente, inclusive situações de síndrome de pânico já foram relatadas. Sim. Isso pode acontecer? Pode, tem vários casos, inclusive, por exemplo, trauma e bloqueio com certeza, tá? Por isso que tem que ir para o psicólogo para trabalhar emocionalmente, psicologicamente, tudo isso para vivenciar esse luto que não deixa de ser, tá? Essa experiência, essa negação, depois o choro e amadurecer essa ideia, porque é uma marca que vai ficar para a vida inteira, mas para ela conseguir continuar vivendo. Como assim? Lidar com a sua vida, inclusive nessa situação, o resultado e as consequências disso também podem ser, inclusive em outros relacionamentos dela, casamento, etc. Então, ela vai ter um certo bloqueio, pode acontecer, dependendo da estrutura dela, da cabeça, do emocional dela, que ela pode ter um problema futuro na relação dela. E esse tipo de recuperação da vítima pode durar muito tempo, às Pode. vezes nem ser curado, né? Depende muito da estrutura de cada ser humano, tá? Do tempo de cada ser humano. Tá? Por isso que a psicologia, eu pelo menos, a minha abordagem, ela trabalha
a conta-gotas, o que, que é isso? Não adianta você estar aqui, querer estar no 12º andar e dar um pulo, porque a queda é grande e machuca. Então, se você for degrau em degrau, você vai ter uma estrutura boa e você não vai recair. Então, tá certo. Para você que acompanha o Jornal Metropolitano, ficam aí as dicas. Nossa psicóloga aqui, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal Metropolitano. Obrigada mais uma vez, obrigada eu. Por estar esclarecendo aqui as dúvidas da população que acompanha o nosso jornal. A gente vai ficando por aqui, não temos mais tempo hoje. Eu agradeço o carinho da sua audiência, a sua companhia, mas você pode continuar participando conosco. Envie a sua sugestão de pauta para o nosso e-mail metropolitanorio@redengt.com.br ou ligue aqui para a nossa central de atendimento no 021 3890 3259. Mais uma vez, muito obrigado, doutora. E eu aguardo aqui mais uma vez a sua participação para esclarecer outros problemas daqui da nossa sociedade. Estou à disposição. Estou à disposição. Obrigada. Forte abraço. Siga agora com a programação da nova geração de televisão. Vem aí o NGT Notícias. Um abraço e até a próxima edição. Tchau.